A gente muda o jazz para falar de um outro tema que também acho que conversa com a cidade, com os espaços, com algo que vem sendo muito cobrado pela população porto-alegrense, gaúcha, que é a prevenção para a gente não ter novos desastres ou novos transtornos se acontecerem novos desastres climáticos, que é a região do Sarandi, PG. A gente acompanhou uma polêmica, o prefeito subiu o tom numa entrevista dizendo, olha, um juiz paralisou a obra, a decisão judicial paralisou a obra por conta de famílias. Aquele evento recente de mais chuva e as pessoas absolutamente nervosas, transtornadas. PG esteve no bairro para apresentar o Gaúcho Atualidade. E agora a nossa reportagem está lá para acompanhar mais uma etapa desse processo. Guilherme Milman, seja bem-vindo. Você está onde? Bom dia. Oi, Kelly, bom dia a todos. Voltamos aqui para a rua Derbal Rocha de Fraga, que é a rua que fica nos fundos do dique do Sarandi, para acompanhar um desfecho, ou parte, desfecho de parte dessa história, porque hoje nós teremos a saída das duas últimas famílias que permanecem no dique. Portanto, não teremos mais pessoas vivendo junto ao dique do Sarandi. O que é uma boa notícia, porque essas pessoas estavam vivendo uma zona de altíssimo risco. Então a gente teve aí, ao longo dos últimos dias, vários desdobramentos e que agora então a gente tem esse desfecho. Ao longo da última semana a gente passou de 7 para 2 famílias e essas 2 sairão hoje. O que acontece, Kelly? Vamos relembrar rapidamente, daqui a pouquinho a gente vai ouvir uma das moradoras que está saindo logo mais, mas o que acontece? Bom, esse dique, como tu falou, ele estava com as obras emergenciais paralisadas, essas obras que pretendem aumentar a altura do dique para justamente evitar novos rompimentos, como aconteceu na enchente de maio, o dique protege toda a região aqui do bairro Sarandi. Essa obra foi paralisada no final de março, porque a justiça entendeu que enquanto todas as famílias não saíssem do dique, ou seja, enquanto o dique não tivesse totalmente esvaziado, não deveria seguir o trabalho. Então essas obras ficaram paralisadas. Semana passada, com a chuvarada que teve aqui em Porto Alegre, houve um rompimento, um vazamento no dique, gerou uma rachadura. E com isso gerou pânico na população e o prefeito Sebastião Melo disse, olha, vou descumprir a medida judicial. No dia seguinte, isso foi quarta-feira passada. Na quinta-feira, a Justiça fez uma nova decisão permitindo que a Prefeitura retomasse essas obras, desde que sem avançar nas casas que ainda estavam ocupadas. E aí começou um trabalho de conversas e negociação da Secretaria de Habitação para essas famílias, que queriam deixar o dique, mas que não estavam aceitando as propostas da Prefeitura de aluguel social, porque queriam a casa definitiva do compra assistida, que ainda não tinham. No dia seguinte, a Justiça ainda fez um novo pedido que a Prefeitura apresentasse laudos. Esses laudos foram apresentados e a Justiça então decidiu a reintegração de posse. O que é isso? A Justiça então determinou que essas famílias saíssem do dique. E aí a Prefeitura seguiu negociando para que essas saídas ocorressem de uma forma ordeira, sem grandes problemas. E isso aconteceu. Então agora a gente está tendo essas 2 saídas que vão ocorrer ao longo do dia de hoje. Comigo aqui, Mariane Friedrich, que é uma das moradoras, vai sair que horas, Mariane, exatamente? 1h da tarde. 1h da tarde seria a minha mudança hoje. Para onde vocês vão agora? Bom, como a gente ainda não ganhou a chave do nosso imóvel que a gente comprou, a gente vai para casa do meu sogro, que é próximo aqui, Esperava ter assinado ontem o meu apartamento, mas foi o Banco do Brasil não passou a dívida da proprietária que tem lá no apartamento para a Caixa, e a Caixa não nos chamou. Então a gente vai ter que ir para outro local para depois fazer outra mudança e ir para o imóvel definitivo. Ou seja, 2 mudanças, Não era o que a senhora queria, certo? Isso, não era o que eu queria. Queria sair daqui direto para o imóvel próprio, A gente está falando aqui do programa Compra Assistida. O que falta para a senhora e a sua família terem essa casa definitiva? Falta o Banco do Brasil passar a dívida que a proprietária tem, com eles, que é um financiamento, para a Caixa. Para a Caixa chamar a gente, a corretora, e a gente então fazer a assinatura, que a gente está esperando desde fevereiro. Eles deram alguma previsão? Me disseram que seria ontem, e de ontem passou para segunda-feira. Então eu estou saindo daqui bem decepcionada.
Tá certo, obrigado, Mariane. Então, assim, Kelly, é uma boa notícia a saída dessas famílias, mas não é bem do jeito que essas famílias queriam, como eu falei, como ela trouxe aí, né? Ainda tem algumas burocracias do compra assistida que não permitem que essas e outras famílias que já saíram do DIC tenham a sua casa própria. Para concluir, ontem houve uma reunião mediada pelo Ministério Público Federal, que tem feito várias reuniões desse tema desde o ano passado, do tema do compra assistida, envolvendo a Prefeitura de Porto Alegre, o secretário de Habitação André Machado, a Caixa Econômica Federal e também o Conselho Regional, que representa os corretores de imóveis, porque está tendo muito problema de famílias que já têm contrato assinado, a situação é resolvida, mas não receberam a caixa, e não receberam a chave, dos imóveis. E por isso, esse conselho, né, ele se comprometeu a cobrar dos corretores que liberem a residência, mesmo que a Caixa ainda não tenha feito o pagamento, porque há uma garantia de que a Caixa vai fazer esse pagamento. É um programa que prevê sim esse pagamento, mas ele não é imediato. A prioridade é a mudança dessas famílias. Então está havendo esse conflito, esse impasse, e o Ministério Público Federal cobrou ontem na reunião, e o Conselho que representa essa categoria se comprometeu. Obrigada. Guilherme Milman, trazendo para a gente, acho que uma fotografia, um filme, né, da história, porque a gente teve um momento mais tenso com a chuva em volume considerável dos últimos dias, de novo o temor da população de que algo pudesse acontecer, e que bom que a Justiça compreendeu, PG, que essa era uma obra que não podia esperar. A gente entende o lado da família, mas primeiro, lá não podia nem sequer deixar que se construísse algo ali. Não, mas tu tem toda a razão, porque eu acho que o que a gente deve celebrar nesse caso aqui é a vitória do bom senso, né? Porque de todos os lados envolvidos, as famílias que têm seus direitos, enfim, tem sua história naquele lugar, finalmente eles aceitaram sair, como tu disseste, eram ocupações, né? Não poderiam, em tese, ter construído desde o início, mas construíram durante muito tempo, e aí nesse tempo todo em que estavam lá, a prefeitura também levou infraestrutura para aquele lugar, porque é obrigada a levar, as pessoas têm seus direitos, mas enfim, essas famílias saíram. A Justiça também houve bom senso, travou a obra no primeiro momento, demonstrou acessibilidade social, mas disse que a obra poderia continuar desde que as famílias fossem saindo, tudo bem, e a Prefeitura de Porto Alegre chegou a flertar com o descumprimento da decisão judicial, mas se manteve dentro da legalidade. O prefeito Sebastião Melo chegou a dizer que não ia cumprir, mas acho que foi mais uma pressão que ele quis fazer no judiciário naquele momento. Eu critiquei essa ideia de descumprir, acho que não é assim que se lida com esse tipo de situação. Mas foi um posicionamento político. Mas foi um posicionamento político. Acho que a Prefeitura se empenhou agora para essas famílias saírem. Então, parabéns ao secretário André Machado, parabéns ao governo federal que se envolveu com isso também. O que eu quero dizer é que Porto Alegre, enfim, pode retomar uma obra que é absolutamente essencial para proteger vidas. E houve uma vitória aqui do bom senso, portanto, é digno de aplauso da gente. Dito isto, tem um chamado importante do trânsito. Leandro Rodrigues está com a gente. Oi, Leandro, bom dia. Oi, Kelly, bom dia. Um acidente grave no começo da manhã, antes das 8 da manhã, a gente já recebia a informação de que havia um acidente com moto, e um acidente bem grave na Protásio Alves, na altura do bairro Mário Quintana, na Zona Leste. Protásio, altura do número 10.170. E claro, o acidente se confirmou, uma morte de um motociclista, envolvendo queda, depois colisão em outros carros, e ele acabou não resistindo e morreu no local. E a gente já percebia pela forte movimentação policial de que se tratava de um policial militar, né? Até pelos policiais militares do batalhão de choque chegando de moto e pesarosos, e se confirmou, e já é inclusive uma nota oficial da Brigada Militar sobre o falecimento do soldado Genésio Rodrigues Machado Júnior, de 35 anos, que estava lotado no 1º Batalhão de Choque, havia ingressado na Brigada Militar em 2009 e era natural de São Gabriel, que deixa esposa e filhos, inclusive a esposa estava há pouco também aqui junto ao local. Faz questão de 10, 15 minutos que o corpo foi retirado após o trabalho da perícia, e agora está sendo feito o trabalho de retirada da moto, que ia no sentido aqui da Protásio, no sentido bairro centro, e nesse sentido acabou perdendo o controle, caindo, a moto deslizou para baixo da traseira de um automóvel na frente, e ele acabou atingido por outros veículos que iam no sentido contrário. E em função desse trabalho todo, tem o desvio, que é a parte prática do trânsito, que a gente também cita, o desvio porque segue o bloqueio total na Protásio Alves nessa altura, e portanto o desvio para quem está indo em direção ao centro da capital vai pela Eli Correia Prado, Martim Félix Berta, e depois retornando para Protásio Alves. E no sentido contrário, em direção à Viamão,
O caminho são as vias José Marcelino, Martim Félix Berta e depois a delegado Eli Correia Prado para seguir o caminho adiante. O trabalho ainda segue por aqui, agora mais para o fim, para a retirada dos veículos e com essa confirmação da morte do motociclista e também já com nota também da Brigada Militar por se tratar de um PM lotado no 1º Batalhão de Choque, Kelly. Te ouvindo, Leandro, eu tenho 38 anos. Repete o nome dele pra gente, por favor. Genésio Rodrigues Machado. Tem um outro nome juntinho dele, deixa eu dar o nomezinho certo. Genésio Rodrigues Machado Júnior, 35 anos, natural de São Gabriel. Filhos? Numa via, Kelly, que é uma das, digamos assim, chagas, feridas do trânsito da região metropolitana. A estrada Caminho do Meio, depois Protásio Alves, que nesse ponto aqui está num estado precário, tem um degrau do acostamento, do asfalto pro acostamento, é uma via estrangulada, envolve a ligação de Alvorada, Viamão, Porto Alegre, e quando não é a tranqueira, é também o risco, por ser uma faixa simples, com veículos para tentar ganhar algum tempo, eventualmente fazendo alguma ultrapassagem. Quem mora aqui está acompanhado esse risco e junta todos esses elementos e, infelizmente, de vez em quando resulta em acidentes graves como esse. Na frente da VAP, uma empresa de ônibus um pouco mais adiante, também era ponto que volta e meia tinha acidentes graves e às vezes a gente tem que se deslocar para cá. Então, infelizmente, não é uma surpresa um acidente grave nesse trecho da Protásio Alves, que eu estava pensando do timeline. Nesse recorte que tu fizeste, Leandro, porque a gente fala muito acidente de trânsito, né, como algo que saiu da rota, que foge ao normal, e pelo relato que tu está trazendo, e certeza que os nossos ouvintes conhecem o trecho, ou passam por ali, porque é muito movimentado, né? E é caminho, como tu disseste. Ele não estava, certamente não estava indo para férias, né? Ele estava indo trabalhar, estava envolvido em rotina, nessa correria que a gente tem diária, um soldado, alguém que já se expõe ao risco naturalmente no seu trabalho. Quando tu disse 35 anos, eu imediatamente remeti ao meu período de vida, que é um período em que a gente está com os filhos menores, crescendo, tem uma esposa que deixa esse soldado, né? É assim, a gente parar e pensar o quanto também as cidades podem interromper sonhos, né? O quanto não olhar não olhar para a vida, não olhar para essas coisas que parecem corriqueiras, né? Tem manobra aqui e ali para ganhar tempo, é um ponto estrangulado, e a vida de alguém se interrompe aos 35 anos, de alguém e de uma família inteira, de crianças, de uma esposa, de amigos, dos colegas da brigada, né? Que são tão expostos diariamente para defender a sociedade. Não tem como a gente não parar e pesar e lamentar essa morte. E pensar que ele, né, um policial de um batalhão de choque, exposto a tantos riscos, e o pior risco fatal foi no trânsito. Um risco a que todos nós estamos expostos. Numa via que não é segredo para ninguém, que está completamente estrangulada, está completamente fora do seu tempo pelo grande povoamento dessa área de Porto Alegre e caminho para Viamão, do fluxo intenso todos os dias. E há pouco a gente noticiou, inclusive o Josimar falando, então o Josimar fez uma matéria disso, sobre os passos para trás que foram dados no processo de duplicação dessa estrada Caminho do Meio, que voltou ao estágio inicial, e envolve prefeituras, envolve o governo do estado. E enquanto isso não se desenrola, a gente tem que vir para cá, infelizmente, relatar muitas vezes fatos graves que tem tudo a ver com o desenho da pista. Uma pista simples, estreita, toda detonada, com buraco, com degrau de um lado e de outro. O motorista, se quer andar mesmo no asfalto bom, ele tem que disputar, né? Fazer uma disputa. E num ponto de grande movimento. Segue o bloqueio por aqui, que ele ainda tem o trabalho final para retirada dos veículos, e aí sim é que vai ter a liberação para os motoristas. Leandro Rodrigues, com essa notícia triste, que a gente... a família e toda a comunidade da Brigada Militar também, que certamente está em luto nesse momento.